Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Está na hora para mais um passeio na vinha do nosso Pai. É dia 4 de novembro de 2020. Na vinha do nosso Pai, a gente consegue ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder repartir Jesus Cristo, repartir o amor que vem de Jesus através de nós, pelo Espírito Santo de Deus. Eu espero que você esteja bem e pronto para pensar com Jesus. Não somente pensar a respeito de Cristo, mas pensar com Jesus, porque Ele é a palavra final nas nossas vidas. Deixa a paz de Cristo ser árbitro no seu coração. Quando você tem paz, você acha paz em Cristo, Ele confirma seus pensamentos, aí sim, você pode descansar e também você pode agir e repartir o amor de Deus. A devocional de hoje tem esse título, Um Tempo de Crise. Um Tempo de Crise. Quem está passando, nós que estamos passando pela crise coronavírus, nunca vamos esquecer do ano 2020. Tem sido uma experiência mundial. Estamos todos nós impactados pela crise na área da saúde, na economia, na política. Realmente o mundo inteiro está tendo que enfrentar essa crise. Aí levanta-se a pergunta, por que Deus permite a gente passar pelas crises? Será que Ele permite para atrapalhar as coisas e as pessoas, ou Ele está querendo manifestar alguma coisa através da crise? A Bíblia fala em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão chamados para viver os seus propósitos. Então vou ler a devocional de hoje, que eu escrevi uns anos atrás, e podemos pensar juntos sobre esse assunto. Enfrentaremos crises no caminho porque a alma do cristão pode se acalmar, crescer e amar num tempo de crise. As nossas almas crescem se cooperamos com Jesus durante a crise. Se não, as nossas almas ficarão mais confusas e deprimidas. Viver neste mundo significa enfrentar crises. Pensar que existe um lugar sem crise aqui no mundo é viver uma ilusão. Eventualmente, essa ilusão se revela como a mentira que é. Não existe um santuário de segurança nesse mundo, mas existe o santuário da presença de Cristo em nós, onde estamos agora mesmo. Para vencer as crises deste mundo, temos que viver do centro do nosso ser e confiar que Deus cuidará da circunferência da nossa experiência no mundo. Jesus nos disse em Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Basta a cada dia seu próprio mal. Esta é a palavra final para o cristão em todo lugar, em qualquer crise. Para buscar o reino de Deus, nós temos que viver com o nosso espírito unificado debaixo do controle de Jesus. Jesus tem que ter controle absoluto sobre a gente, na fonte das nossas intenções, o nosso espírito. Se não entregarmos o nosso espírito por completo a Jesus, o controle ainda está em nossas mãos. Quando Jesus tem controle do nosso espírito, tudo que Ele começará a enfrentar a crise através de nós. Uma oração simples, sincera e permanente, como Jesus, sou somente teu. É suficiente para nos unir com Jesus no centro. Pelo Espírito, Jesus em nós, acalmará e alinhará a nossa mente, emoções e vontades para amar durante a crise. A paz de Jesus será nossa na crise. O ânimo de Jesus será nosso na crise. A compaixão de Jesus será nossa na crise. Jesus é nossa na crise.
Uma das lições mais importantes para a gente compreender é que Deus não tem fé na nossa fé. Deus não tem fé na nossa fé. Deus tem fé no seu Filho. Ele permite a gente enfrentar crises baseado na fé que ele tem no seu Filho que vive em nós. Ele confia naquilo que o seu Filho é capaz de realizar em nós e através de nós numa crise. É importante a gente compreender que o discipulado é o processo da gente estar 100% alinhado com Cristo, sendo um com Cristo, assim sendo um com o Pai e um com o Espírito. Nossa fé tem que ser a fé em Cristo Jesus. Jesus não confia na gente. Você lembra que ele disse, sem mim, vocês, todos nós, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, elimina da sua mente que a chave de você passar pela crise é você ter fé na sua própria fé. Você precisa ter fé exclusiva em Cristo Jesus. Por isso eu uso essa frase, Jesus, sou somente teu. Deixa eu dar algumas coisas que você pode considerar. Lembra-se que há um lugar durante a crise, há um lugar aqui na vida interior de você. A Bíblia fala que você é o santuário de Deus. Cristo vive em você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram morada em você. Então você está na crise, mas a paz, a alegria, o amor, o poder habita em você. Tenha fé que Cristo vive em você. Fique perto da perfeição que Jesus é na sua vida. Fique ciente do fato que você tem em você a autoridade do universo que é Cristo, porque toda a autoridade foi dada para Cristo no céu e na terra. Então, para ele, a crise é uma coisa passageira, temporária. Para você e eu, parece que nunca vai parar. Mas no contexto da perfeição e na presença da perfeição de Cristo, a crise passará. Buscai primeiro o reino de Deus, e o rei desse reino é Cristo Jesus. Fique perto da perfeição de Cristo. É em você e sempre será em você. Outra coisa, ouça a voz de Jesus. No meio de uma crise, as opiniões vão se multiplicando, as vozes ficam mais altas, o pânico começa a ser como se fosse uma outra pandemia, além da pandemia coronavírus. Então, cuidado com as vozes. Por isso eu peço para você, na hora de acordar, ponha sua mão sobre o seu coração e diga, Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. Essa é a perfeição que vai vencer a crise. E diga também, Jesus, sou somente teu. Isso é alinhar seu espírito, sua mente, suas emoções e sua vontade com Jesus. E diz para ele, eu enfrentarei a crise com o Senhor. E além disso, e a terceira parte que eu queria enfatizar, não deixe a crise eliminar sua compaixão e amor para outras pessoas. Pense em alguém que está passando pela mesma crise de coronavírus que estamos passando, mas a situação daquela pessoa, você sabe, é muito pior do que a sua situação. Então, abre seu coração para ir na direção da dor daquela pessoa. Pode ser uma mensagem online, pode ser levar uma refeição, pode ser ir até aquela pessoa para resolver algum problema que ela tem, para pagar uma conta, ou talvez passar lá e dar não sei que hora, abraço, mas aquele abraço emocional, aquele abraço do amor, sem tocar na pessoa, mas entra na vida de alguém, entrega o amor. A crise não pode parar
a entrega do amor. A crise, na realidade, cria muitas oportunidades de achar as pessoas excluídas, as pessoas que estão vivendo dramas que são super difíceis. Então pense nessas coisas e leve esses pensamentos para Jesus. E quando você chega na presença de Jesus, você vai descobrir que a perfeição que Ele vai ajudar você a separar a verdade da mentira e saber quem precisa do seu amor. Então vamos viver Cristo hoje. Que Deus te abençoe.